Você sabia que dá pra prever uma guerra utilizando pizza? Mamma mia, Marcello, ma è di pepperoni. Pode parecer maluco, mas sim, existe uma lógica nisso. Muitas vezes você consegue saber que um conflito tá prestes a acontecer horas antes de sair na mídia, utilizando o quê? Pizza. Hoje a gente vai falar sobre o Pentagon Pizza Index, ou o índice de pizza do Pentágono, parece nome de jogo italiano. O Pentagon Pizza Theory é bem fácil de entender. Em tempos de paz, os funcionários do Pentágono se reúnem normalmente, vão trabalhar normalmente e assim vivem a sua vida como qualquer pessoa. Só que o que acontece quando a gente não tá em tempos de paz? Os funcionários do Pentágono, que é basicamente onde a inteligência dos Estados Unidos se reúne para poder discutir assuntos geopolíticos, eles precisam ficar lá por muito tempo, já que, né, é uma crise geopolítica, seja na guerra do Irã, seja na invasão recente dos Estados Unidos à Venezuela, os funcionários têm que estar lá trabalhando toda hora, eles não podem sair. E o que acontece quando você fica muito tempo num lugar, não pode sair, tem que ficar trabalhando por horas e horas, às vezes na madrugada, você acaba ficando com fome. E o que você faz? Você pede comida, né? Pede seu iFoodzinho. E com isso surgiu o Pentagon Pizza Index, que é bem fácil de entender. Resumindo, antes de algum escândalo geopolítico muito grande acontecer, seja no conflito de Israel contra Irã, seja na invasão dos Estados Unidos à Venezuela, a maioria das pizzarias ao redor do Pentágono do nada começam a apresentar um índice de pedidos muito rápido. Índice de pedidos. Index. Essa teoria foi popularizada por Frank Mix. Ele era simplesmente o dono de 45 franquias da pizzaria Domino's na região de Washington DC. E ele começou a notar que antes de algum conflito grande acontecer ou antes de algum conflito grande sair na mídia, do nada as pizzarias que ele era dono começavam a receber uma alta demanda de pedidos. Pedidos para onde? Pro Pentágono. E se você acha que isso tudo é maluquice, vamos aos dados para ver se realmente tem alguma correlação ou não. A invasão do Panamá em 1989 coincidiu perfeitamente com o Pentagon Pizza Index. Na noite anterior da invasão do Panamá, todas as pizzarias ao redor do Pentágono do nada começaram a receber uma alta demanda de pedidos. É aí que nasceu. A Guerra do Golfo de 1990 a 1991 também coincidiu perfeitamente com as pizzarias recebendo uma alta demanda de pedidos. No dia 16 de janeiro de 1991, entre as 10 da noite e as 2 da manhã, foram entregues 101 pizzas para prédios do governo. Para você ter uma ideia, a média naquela região era em torno de 50 pizzas. Ao todo foram 101. A tentativa de golpe na União Soviética em 1991 contra Mikhail Gorbachev também coincidiu perfeitamente com as pizzarias tendo uma alta demanda de pedidos. Só que teve um probleminha. O Frank Mix, que era o dono das franquias da pizzaria Domino's em Washington DC, começou a falar demais, já que, né, é um assunto bem interessante. Só que teve uma pessoa, ou no mais, um departamento que não gostou muito disso, que é o Departamento de Defesa. O Departamento de Defesa reconheceu que isso era um OPSEC, ou uma falha de segurança operacional. Porque se um dono de pizzaria consegue saber que um conflito tá prestes a acontecer, quem mais não conseguiria? Como resultado, o Pentágono parou de fazer esses pedidos absurdamente grandes antes de algum conflito. Afinal, essa informação não poderia ser vazada para qualquer um. Além disso, eles instalaram franquias como Taco Bell, Subway, KFC, tudo dentro do Pentágono, para se caso os funcionários quiserem comer alguma coisa, preferencialmente pedir dentro dele, e não na pizzaria de fora para não vazar as informações. Só que isso funcionou? Digamos que sim, só que ao mesmo tempo não. Já que a gente tá em 2026, a era da internet, então meio que nada passa batido. Hoje em dia existem sites dedicados ao Pentagon Pizza Index, onde você consegue ver os dados em tempo real das pizzarias que estão ao redor do Pentágono, e assim ver se alguma delas teve um pico do nada. E adivinha o que aconteceu ontem quando um desses sites detectou um fluxo anormal de pedidos de pizza ao redor do Pentágono? Exatamente, a gente acordou com a notícia de que os Estados Unidos tinham invadido a Venezuela e capturado Maduro. Deixando claro, correlação não implica causalidade, não é só porque as pizzarias tiveram um aumento repentino que necessariamente vai acontecer uma crise geopolítica, uma invasão no país, uma guerra nova, mas até hoje está se mostrando um indicativo muito forte. Agora você sabe como prever quando provavelmente o conflito vai acontecer utilizando pizza. Essa aqui é de pepperoni.